que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. É joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade e coragem, batalhas e medos tu has de vencer. Anjos estão a te rodear, examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem,
sempre está conosco, principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz, obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Termal, bom dia aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Eu trago hoje uma reflexão muito importante do Espírito Joana de Ângeles, que possamos mergulhar em suas palavras e, mais que tudo, refletirmos com muita atenção, porque o momento nos pede mudanças. O tema da nossa reflexão hoje chama-se Enfermos da Alma. Olhem de redor, saindo um pouco do ensinamento ou da agitação, e os verás. Eles estão em toda parte, solitários ou aturdidos na multidão, em silêncios tormentosos ou em excesso de verbalismo, caminhando sem rumo ou desinteressados da existência. Alguns apresentam as fáceis características do desequilíbrio, enquanto outros parecem equilibrados, sem o serem. Transtornos de diversos tipos tomam conta da sociedade contemporânea, demonstrando que algo especial está acontecendo no planeta. Ao lado da violência, dos distúrbios do sexo ultrajado, da drogatização, dos vícios em geral, os estados inquietantes da alma aumentaram significativamente a cada dia, a toda hora. Tumulto e arrogância, agressividade e pessimismo, indiferença e desespero dão-se as mãos e, pouco a pouco, dominam as criaturas. O desrespeito aos valores ético-morais, a adoção de comportamentos esdrúxulos, a desconsideração pelas conquistas sociais e avanços culturais formam um painel sombrio da atualidade. Não seja de estranhar o acontecimento, porquanto nos encontramos em plena grande transição do planeta para um mundo de regeneração, e a seleção natural
dá-se de maneira ostensiva. Esses espíritos que optam pelo mal, que se entregam às licenças morais e aos despautérios, aos instintos agressivos que deveriam estar sob o controle da consciência e da razão, dispõem de grande oportunidade de transformação para melhor. Não obstante, aferrados aos hábitos infelizes, preferem prosseguir na correria da insânia à adaptação aos padrões da sensatez, desperdiçando a nobre ocasião de crescimento interior e de autorrealização elevada. Todos eles, porém, são nossos irmãos enfermos da alma. Tombaram, sim, nos abismos da ignorância e perseveram nas disposições rebeldes a que dão valor, como se o sentido existencial pudesse ficar reduzido à penúria moral e ao galope da alucinação. Considera o próprio comportamento, examinando como tens agido e conduzido a embarcação carnal em que te encontras, a fim de que não sejas carregado pela corrente volumosa das aflições. Há carências de real afetividade entre os indivíduos, enquanto multiplicam-se o prazer mentiroso e os desejos infrenes nessas vidas sem diretriz de segurança. Em toda parte os encontrarás, no lar, na oficina de trabalho, no educandário, nos vários grupos sociais, isolados ou formando clãs com os quais sintonizam, vivendo de forma promíscua. As enfermidades morais são muito mais graves do que as físicas, sendo, aliás, uma das suas causas, por manifestar-se na organização fisiológica, afetando a emoção, a mente e o sentimento. Não se dão conta da problemática infeliz esses doentes, mesmo quando advertidos ou convidados à terapia renovadora em favor da saúde real. Preferem ser diferentes, chamar a atenção pelo escândalo, através do comportamento extravagante, e afronta aos códigos de equilíbrio estabelecidos. São infelizes e pretendem disfarçar o que lhes passa interiormente, o que sofrem e os torna rebeldes. Nossos irmãos enfermos da alma aguardam pelo nosso contributo de paciência, de compreensão, de amizade sem exigência. Não te mantenhas indiferente aos irmãos em desalinho moral. Inicia o teu treinamento de socorro, discreto, mantendo o sentimento de compaixão, em silêncio que seja, sem os censurar ou maldizer, sem os agredir ou recriminar, porque de alguma forma já transitastes por caminho semelhante. Agora é a vez deles serem amparados e compreendidos pela misericórdia da caridade. Nem sempre será fácil estar com eles, em razão das suas extravagâncias, dos seus arroubos ou rancores mal controlados. Armam-se de animosidade em mecanismos de autodefesa para não serem molestados na conduta em que se comprazem, porque estão incapazes de amar e de modificar-se, seguindo a trilha do bem. Sem que interfiras na sua existência, permite que eles percebam que és um amigo disponível, que estás às ordens, que eles contam contigo quando se resolvam por procurar-te. Evita desse modo a postura puritana e cruel, como se estivesse indene a erros e a compromissos infelizes. Numa longa viagem, ninguém jamais se pode considerar triunfador, enquanto não chegue ao final.
porquanto, de um para o outro momento, pode surgir algum empecilho, embora o esforço aplicado não consiga ultrapassá-lo para atingir a meta. E assim também ocorre na existência carnal, cujo percurso há sempre possibilidade de comprometimentos desastrosos, despertamento de emoções adormecidas que geram aflições. Se te dispuseres a amá-los, usa a palavra gentil e compreensiva. Mantenha as atitudes fraternais e a bondade compassiva, por onde transitarão as suas dores em tua direção e os teus mecanismos de amor no rumo delas. Ninguém se deve eximir ao dever de contribuir em favor do mundo melhor, mesmo correndo alguns riscos inevitáveis, desde que a indiferença ante a dor do próximo significa a aproximação de futuras aflições que não foram interditadas. Constituímos uma família e torna-se indispensável que pensemos em termos de unidade, de identificação fraternal, de compreensão. A resistência de uma corrente encontra-se no seu elo mais fraco. Também no organismo social, a sua grandeza ou a sua miséria está presente no ser mais frágil. Contribuir em favor de sua edificação é dever de todos aqueles que desejam a própria, como a felicidade geral. Sai então da comodidade, das precauções exageradas para que nada de mal te aconteça, e enfrenta a dor, na condição de enfermo da misericórdia, socorrendo nossos irmãos enfermos da alma. No incêndio, ninguém deve permanecer indiferente, esperando que venham os bombeiros para solucionar a problemática. Enquanto esses especialistas não chegam, faze algo, por mais insignificante que te pareça, que terá sempre um sentido de apoio e de solução para o grave problema. Os incêndios nas almas aguardam pela gota de água dos corações afetuosos e pacíficos. Jesus sempre esteve cercado pelos enfermos da alma, publicanos, pecadores, necessitados, mendigos, enfermos. Era censurado pelos fariseus hipócritas e pelas demais classes dominantes que permaneciam distantes da aflição do seu próximo. Ele nunca lhe deu importância. Veio para demonstrar o amor de Deus pelos seus filhos, entregando-se sem fadiga ao ministério do amor. Combatido ou interrogado pelas razões do seu proceder, compreendia o atraso moral dos seus inquisidores e narrava-lhes parábolas, através das quais ensinava compaixão e misericórdia, amor e caridade, oferecendo um legado luminoso para todas as épocas da humanidade. Embora os teus limites, faze o mesmo. Desincumbe-te da parte que te compete, amar e servir sem desfalecimento, porquanto os nossos irmãos enfermos da alma estão mais próximos do que parece, não te podendo considerar ainda realmente saudável, assim fazendo parte da imensa legião de sofredores que buscam amparo em Jesus, que nunca se recusou a atender os aflitos e incompreendidos. Dá início às tuas atitudes renovadas. Então vejam como é importante cada palavra do que Joana de Ângeles nos alerta. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, nos oferece essa diretriz, o como fazermos, para renovarmos nossas atitudes.
para interrompermos esse círculo vicioso que se tornou nossas vidas, pois estamos constantemente repetindo os mesmos erros. E a lição será repetida até que a gente aprenda, até que paremos para ouvir Jesus, até que paremos para ouvir seus ensinamentos. A questão 909, Kardec pergunta para os espíritos: o homem... Minto, gente, desculpe, é 919, tá? Vamos lá, 919. Qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec continua na mesma questão, interrogando, questionando o espírito. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Ou seja, qual é o meio que a gente vai se utilizar para nos conhecermos? E Santo Agostinho nos dá: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. São Luís, também no Livro dos Espíritos, na questão 1018, ele também nos traz uma informação muito importante. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. Então vejam, o momento nos pede que avaliemos os nossos valores e princípios, como nos ensinou Santo Agostinho na questão 919, e que confrontemos com os ensinamentos de Jesus. Nossos princípios, nossos valores, eles estão de acordo com os ensinamentos de Jesus? Se eles estão incompatíveis, está aí a causa do nosso sofrimento. Todos nós somos enfermos da alma. Não julguemos que isso cabe apenas ao próximo, aos outros. Todos nós somos. Mas para aqueles que conhecem o Espiritismo, a luz chegou, a luz do esclarecimento. E, portanto, não poderão mais esses se furtarem das suas responsabilidades. Pois a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, qual é a nossa meta? Busquemos nos melhorar através do amor, da caridade. Esse é o antídoto, o remédio que irá nos curar. Não tem outro caminho. Lembrando as palavras de Jesus quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós temos tudo à nossa disposição. Apenas nos basta a vontade, o querer. E os exemplos não nos faltam. Temos nosso modelo e guia, que é Jesus, que na sua misericórdia
nos enviou inúmeros missionários para nos exemplificar sua lei. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, Divaldo Franco e muitos outros que eu poderia ficar aqui citando para nos lembrar que a nossa ação depende única e exclusivamente da nossa vontade. E aí sim, agora eu trago a questão 909, que ele fala exclusivamente sobre a vontade. Kardec pergunta para os espíritos: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os espíritos respondem: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então veja, tudo está nas nossas mãos. Tudo está no nosso querer. Olharmos nossos irmãos enfermos com amor, paciência e compreensão, como nos diz o texto, como nos ensinou Jesus, porque a gente tem que lembrar seus ensinamentos, né? O que Jesus ensinou? A humildade e a caridade. A caridade aqui, significando a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O que Joana de Ângeles nos traz nessa mensagem, nessa linda mensagem, que possamos meditar em suas palavras, meditar e analisar o quanto elas ainda são compatíveis às nossas atitudes com essa mensagem. Nossas atitudes estão compatíveis com os ensinamentos de Jesus e fazermos essa autoanálise e não julgarmos nossos irmãos enfermos, darmos, como ela disse, o amor, a compreensão, o ombro amigo, porque nós também nos encontramos nessa qualidade de enfermos da alma. Então, que possamos nos apropriar desses valores, como herdeiros que somos, e que começarmos a nossa caminhada rumo à verdadeira felicidade, rumo a mundos felizes, rumo ao que Jesus nos prometeu. Que possamos levar, então, essa reflexão para dentro da nossa alma, para o nosso coração. Abrirmos o nosso coração para Jesus, né? Nossos sofrimentos estão porque nós estamos com a porta fechada para Jesus. Eu agradeço vocês por me ouvirem, agradeço o convite para participar desse programa Momento Espírita, que é um momento tão especial que podemos estar refletindo e estarmos com Jesus nesse momento. E eu agradeço a oportunidade, desejando a todos um ótimo sábado e um excelente final de semana a todos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus.
Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam nesse momento, meus irmãos, sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando a cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus, fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo
e amparando a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos. Que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar. E assim levar a todos que necessitam desse amor. E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza, com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em teu nome, Jesus. Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.